A tatuagem hoje é tida como sinal de estilo, moda, símbolo de alguma entidade ou até de algum grupo. Mas quanto aos cristãos, quanto a gente, podemos fazer tatuagem? O que a Bíblia diz sobre crentes fazer tatuagem? E duas pessoas que estão no relacionamento, sejam cônjuges ou apenas namorados, podem fazer tatuagem colocando o nome do outro em sua pele? Isso é bíblico? É acerca disso que eu irei falar neste vídeo. Então fique até ao final do vídeo que eu vou explicar tudo isso segundo as escrituras. Eu sou Teodoro José e você está no canal Imersão às Escrituras. Sem dar muitas enrolações, indo direto ao ponto, fazer tatuagem não é necessariamente um pecado. Isso porque nenhuma parte das escrituras diz explicitamente não farás tatuagem, porque devemos considerar que a tatuagem é algo recente, algo criado atualmente. Mas irmão Teodoro, meu pastor diz que quem faz tatuagem está pecando, não é crente. Meu pastor tem base bíblica para isso. Sim, eu já ouvi muitos relatos desse gênero, que fazer tatuagem é pecado. E muitas pessoas usam como base para essa argumentação o livro de Levíticos 19:28. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha o que Levíticos 18:29 diz. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Em outras traduções, que nem a NVI, vocês vão encontrar tatuagem. Mas esse termo é muito modernizado, porque a Bíblia foi escrita no hebraico. Então esse termo tatuagem não existia naquele tempo. Mas sim, vocês podem encontrar em algumas traduções da Bíblia o termo tatuagem. Não que seja apropriado, porque o termo que foi usado aí no hebraico nunca foi tatuagem. Mas bem, vamos entender o contexto histórico acerca dessa passagem, porque eu não acredito que essa passagem está dizendo que fazer tatuagem é pecado. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, Deus deu leis para que o povo de Israel seguisse. E a maioria dessas leis eram leis que Deus proibia práticas que os outros povos, que não eram o povo de Israel, faziam. Então, algumas das leis que Deus ditava ao povo de Israel eram proibições que o povo de Israel não praticasse como os povos pagãos praticam ou praticavam. E uma dessas práticas era o ferimento do corpo. Ou seja, alguns povos pagãos, quando um dos seus membros morriam, eles faziam uma espécie de ritual que envolvia cortes pelo corpo. E isso era um símbolo de sacrifício aos deuses e assim também uma forma de sentir a mesma dor que os mortos. Então esse é o contexto histórico e não o fato de fazerem tatuagem. Aí não é tatuagem, mas sim ferimentos pelo corpo. Ou seja, uma forma de sentir dor, sentir agonia, participar da mesma dor que o morto. Bem, e acredito que quando alguém faz tatuagem hoje em dia, não é pensando nisso, certo? Irmão Teodoro, está dizendo que podemos fazer tatuagem? Não é isso que estou tentando dizer. O que estou tentando dizer é que usar o livro de Levítico para justificar que fazer tatuagem é pecado não é bem certo de um cristão. Eu não acredito que Levítico, essa passagem a qual acabamos de ler, diz explicitamente que fazer tatuagem é pecado, porque nem o termo tatuagem aí existia. Tatuagem é algo moderno. Claro, existia a tatuagem dos outros povos antigos que faziam em símbolos de deuses, em símbolo de homenagem a alguma divindade. Claramente naquele tempo fazia-se uma espécie de tatuagem, mas a tatuagem acabou sofrendo uma alteração do seu significado e das suas formas de ser. Mas nenhuma parte da Bíblia diz claramente que fazer tatuagem é pecado. Então, e se a Bíblia se cala, dá para fazer? Não. Bem, Deus nos deu uma consciência moral, ou seja, há coisas que a Bíblia não fala, mas nós moralmente sabemos que isso é errado. Por exemplo, agressão no relacionamento.
Nenhuma parte da Bíblia diz que a mulher que sofrer a agressão do seu marido deve divorciar-se, ou o marido que chega sempre bêbado, que dá mais dor de cabeça à mulher do que o próprio filho, deve divorciar-se. Nenhuma parte da Bíblia diz isso, mas nós sabemos que deve fazer isso, porque Deus não quer ver a mulher sofrer num relacionamento. Então, há certos temas da Bíblia que não estão bem explícito que isso é pecado, isso não é, mas nós devemos usar outra lei, a lei da consciência moral. O que a nossa consciência diz acerca daquilo? Paulo vai dizer que nós temos uma própria lei, a lei da moralidade. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, eles vão ser salvos pela própria moralidade. Mesmo eles não tendo ouvido falar sobre o Evangelho, eles sabem que matar é errado, porque a sua consciência diz isso. Eles sabem que roubar é errado, a sua consciência diz isso. Então, isso se aplica ao mesmo contexto da tatuagem. Será que fazer tatuagem é moralmente correto? Porque os cristãos, os crentes, são conhecidos pela sua boa conduta, pelo seu bom testemunho, pelo seu bom proceder, pelo seu exemplo na sociedade. Será que fazer uma tatuagem dá um bom exemplo? Mostra uma boa conduta de cristão? Claramente que não. A tatuagem desde os primórdios foi visto como um símbolo de divindade ou um símbolo de alguma espécie de grupo. Por isso que eu acho que fazer tatuagem não é pecado, mas não devemos fazer. Por quê? Porque não traz bom testemunho para a gente. Isso não agrega um bom exemplo para nós. Por isso, pessoal, eu acredito que não devemos fazer tatuagem. A tatuagem não traz uma boa imagem de Cristo nas nossas vidas. Então, por isso, não podemos fazer tatuagem. E quanto a outro caso que eu expus no início desse vídeo, dizendo e dois casais podem fazer tatuagem nome do outro no corpo de cada um? Bem, isso acontece muitas das vezes. E muitas das vezes as pessoas fazem isso por motivos, como posso dizer, imprudentes. Por quê? Porque as pessoas pensam que fazendo tatuagem do nome do cônjuge, do nome da namorada, ou do nome do namorado, ou vai salvar o relacionamento, ou vai manter o relacionamento estável. A Bíblia não recomenda a gente fazer tatuagem. Por quê? Porque o que mantém um relacionamento estável não é colocar o nome estampado no corpo de outra pessoa. Não é isso. Não é eu colocar o nome da minha namorada ou da minha mulher no meu corpo. Isso não vai salvar o relacionamento. O que vai salvar um relacionamento é o respeito, é o amor, é saber cada um o seu papel. Com a graça de Deus, isso é o que vai manter um relacionamento estável. Fazer tatuagem não é uma garantia de um amor eterno e indiscutível. Então, esse meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí vossos comentários, o que vocês acharam. E eu ficando por aqui, que Deus os abençoe. Amém.